Se você quer ficar com os ombros largos, elevação lateral no cabo é um exercício fundamental. Mas se você fizer ele errado, você vai trabalhar mais o trapézio do que o próprio ombro. Elevação lateral é um exercício que vai trabalhar predominantemente o feixe lateral do seu ombro. E se você quer ficar com os ombros mais largos, você precisa desse cara. E existe uma diferença entre fazer ele com peso livre, com halter, ou aqui no cabo, na polia baixa. O peso livre, ele tem vetor de força para baixo, ou seja, ele tá sempre te puxando para baixo. Agora olha o que vai acontecendo, ó. Conforme eu vou descendo, chega um momento que ela te alinha. Quando alinha, a minha alavanca se torna zero. Logo, o esforço muscular se tornou zero. Esse exercício, ele se torna muito intenso pro seu ombro aqui, porque a alavanca tá grande, a gente tem um vetor de força. Agora olha o que vai acontecer com o cabo. O vetor de força do cabo é o próprio cabo. Se eu colocar o cabo numa diagonal, o vetor de força tá na diagonal. Se eu colocar ele na vertical, ele está na vertical. Logo, quando eu pego aqui e vou fazer uma elevação lateral, aqui eu já tenho uma alavanca gigante. Aqui ela vai ficando mais próxima. Percebe que o cabo tá mais próximo do meu ombro? Olha agora, mais longe, alavanca maior. A alavanca também é variável, mas percebe que ela se mantém, coisa que no peso livre não acontecia. O cabo, ele se torna superior ao peso livre por conta da alavanca. Puxa a alavanca, Kronk! Quando você faz ombro, você normalmente coloca um exercício para fazer ali de elevação lateral. É pouco. Por que que para os outros feixes não é pouco? Porque os outros trabalham com peito, trabalham com costas, já a parte lateral do seu ombro. Não. Então a gente vai começar no ajuste da polia. Você coloca ela no mais baixo possível, e eu te recomendo fazer assim. Ou então, você coloca ela na altura da sua mão, tá vendo? E é legal até. Aqui você tá dando uma ênfase de trabalho na parte inicial do movimento. Só que presta atenção numa coisa. Olha como que o cabo ele ficou próximo do meu ombro. Agora, compara com isso aqui. Percebe que o cabo tá longe do meu ombro? Ou seja, eu consigo manter uma alavanca maior durante mais tempo. Tem gente que vem aqui e faz assim, ó. Coloca os dois pés aqui de baixo, aí desce aqui, ó. E aí faz assim, ó. Bonito. Bonito, né? É bem acrobático. Vai pro picadeiro, vambora! Aí sabe o que é interessante? Aonde tá o cabo? Tá indo em direção ao quê? Ao meu pé, não é? Qual é o vetor? Seu imbecil, você pegou toda a estrutura de um cabo, de uma máquina e tal, pra fazer como se tivesse com peso normal. Animal. Você quer que o vetor esteja meio que numa diagonal, atravessando o seu corpo. E aí também nada de ficar aqui muito colado, porque senão você perde tudo isso que a gente falou. A ideia é que você fique mais ou menos um braço aqui, ó, da máquina. E aí você tem todos esses benefícios do vetor barra cabo. Aqui acontece um roubo que é muito interessante e as pessoas não sabem. Por isso que é bom você fazer de frente pro espelho. A pessoa começa a fazer aqui, ó. Aí ela começa a fazer assim, ó. Ela começa a jogar aqui, ó, com o quadril, ó. E ela não percebe. É roubo. É como se tivesse com peso livre balançando assim, ó. Qual é a ideia? Você vai perceber que o quadril ele já vai querer ir um pouco. Você vai ter que fazer força para manter o quadril contrário. Você vai ter que levantar o braço aqui e jogar o quadril para cá assim, ó. É. Eu tô exagerando, mas você vai fazer força para lá e o quadril vai ficar reto. Então beleza, você corrigiu aqui o quadril, aí o que pode acontecer? Você começa o exercício aqui, ó. Aí você começa a meter isso aqui assim, ó. Você se ligou o que aconteceu já, Rani? Olha o cotovelo onde tá agora, ó. Olha como é que ele tava. Olha como é que ele tá. A pessoa que tá fazendo, ela vai fadigando, ela vai encurtando a alavanca, ela vai diminuindo a alavanca e não percebe, porque fica mais fácil pro seu músculo. Se fica mais fácil pro seu músculo, ele tá te engambelando e tá trabalhando menos. Vagabundo. Se ele trabalha menos, você perde estímulo hipertrófico, você perde músculo. O que você precisa fazer? Manter a alavanca o máximo possível. Falamos de alavanca mais uma vez. Você vai terminar esse vídeo sabendo tudo de alavanca. Elisito, você gosta de alavanca? Ah, você vai fazer piada idiota, né? Você fala, pega na alavanca, alguma coisa assim. Filho da p, dei preparo demais, bicho. E agora vem uma coisa que é muito delicada e você precisa tomar muito cuidado, porque senão o seu trapézio, ele vai roubar todo o trabalho do deltoide. Se eu fizer isso, ó, presta bem atenção aqui, ó. Percebe que meu ombro todo sobe? Ó, estabilizei a escápula, agora baixa. E o movimento tá acontecendo só em cima da articulação glenohumeral. O que é glenohumeral, Lala? É o ombro. Olha o que pode acontecer, ó. Trapézio puxando. Não, o trapézio tem que ficar quieto lá embaixo. E isso tira muito trabalho do seu deltoide. Agora a gente vai a erros que são muito comuns também. Você precisa levantar aqui, ó.
até a altura do ombro e descer. Esse exercício, presta atenção, esse exercício no cabo, você desce até a mão chegar aqui, ó, na frente do seu corpo. Então você sobe até a altura do ombro e desce até chegar aqui. O que muito acontece? Vai fadigando, vai subindo menos aqui, ó. E o que é isso? Redução de amplitude de movimento. Isso também pode acontecer em cima. É mais difícil acontecer, mas também pode acontecer em cima. Olha só como que eu poderia descer mais, mas não, eu tô parando lá, ó. Muito trabalho também está sendo desperdiçado. O que você precisa fazer? Pensar no exercício de uma forma que otimize todo o trabalho, para você ter mais resultado. E é exatamente isso que eu sempre faço, inclusive lá num programa chamado Muscle 60D. É por isso que lá eu te entrego 1 ano de resultado em apenas 2 meses. A gente otimiza tudo. Aqui, para a gente otimizar esse exercício, vamos ponto a ponto. Polia mais baixo possível. Por quê? Você já entendeu a alavanca. Deu um braço de distância da máquina, porque isso vai otimizar o seu exercício. Mantenha a postura e mantenha o quadril aqui, ó, sempre neutro. Estabilizou. Eleva o braço até a altura do ombro, mantendo a flexão mínima ali de cotovelo. Então você sobe até a altura do seu ombro, mas sempre estabiliza lá embaixo para o trapézio não tirar todo o trabalho do seu ombro. Sobe até a altura do ombro, desce até chegar na sua coxa. Para você intensificar esse exercício com a dica do Lala, quando você chegar no final, você dá mais uma empurrada para fora. Ó, chegou no final, empurrou para fora. Chegou no final, empurrou para fora. Aqui a gente tem um exercício. Quantas séries você vai fazer aqui? 3, 4? Não sei. Nesse vídeo aqui eu explico para você exatamente essas coisas. Quantos exercícios, quantas séries você precisa para desenvolver a lateral do seu ombro e ficar com o ombro largo. E aí você vai ver que esse vídeo tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar.